Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus unitrino, mistério de nossa fé, abençoai-nos com a graça do entendimento, para que tudo que iremos estudar seja favorável à nossa salvação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos ao curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, e neste vídeo daremos continuidade ao primeiro grande tema do Catecismo, o Credo. Na aula passada, vimos como a criação do mundo espiritual, como foi criado, e agora veremos a criação do mundo material. E aqui a Terra, no sentido amplo do nome, como está se referindo a tudo que é matéria. Na última aula, nós vimos tudo que era espiritual, a criação dos anjos e do paraíso. Agora, Deus vai criar um mundo, e vou chamar de Terra. Só que essa Terra engloba também o nosso planeta, com T maiúsculo, o planeta Terra. Então, o sentido de Terra aqui não é só nesse sentido literal da palavra, mas do universo, de toda a criação como um todo, do mundo material. Então, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Então, Deus vai criar a matéria. Então, a primeira ideia que nós temos que guardar de toda a criação é uma frase muito simples. Deus viu que tudo era bom. Só com esse trecho nós vamos destruir a heresia cátara. Essa heresia dizia que o mundo material era mau e criado por um princípio maligno, enquanto o mundo espiritual era bom e criado por Deus. Sendo que esses hereges defendiam um estilo de vida que rejeitava completamente o mundo material. E essa heresia aconteceu lá no século XII, mas o fato é que Deus viu que tudo era bom. Então, a criação material desenvolvida por Deus é algo perfeito segundo a sua natureza. Porque a perfeição absoluta é Deus. E a perfeição dos seres e das coisas é segundo a sua própria natureza. Então, quando falamos da criação, a primeira coisa que vem à cabeça são as inúmeras teorias de origem do universo, que aparentemente se apresentam como algo negando a existência do Criador. Mas não é bem assim. Por exemplo, a mais famosa delas é a teoria do Big Bang, a grande explosão que deu origem a tudo. E será que isso viola a doutrina revelada? Não viola. Sabe por quê? Porque não dá para imaginar uma ordenação a partir da desordem. Isso é probabilidade. Lembrando que a fé na revelação vem da racionalidade humana. Então, ou seja, a probabilidade de algo desordenado criar algo ordenado, isso é impossível. Contudo, essa possibilidade é tão remota, vamos colocar assim, a gente fala quanto impossível, é tão remota, tende a zero, ou seja, é muito mais cabível e inteligível, que a ordem, ela gera a ordem. Em outras palavras, Deus, que é a ordem perfeita, gera ordem das coisas criadas. Um outro exemplo clássico que muitos autores usam, que é a famosa sopa de letrinhas. Quem já tomou uma sopa de letrinhas aqui quando era criança? Se você pegar uma sopa de letrinhas daquela, e jogar de cima de um prédio, qual que é a probabilidade dela cair lá embaixo formando um poema? Não dá.
isso provável, a probabilidade tende a zero. Não dá. Veja que tudo que nasceu de uma desordem permanece desordenado. Agora, se houve uma desordem e a desordem se ordenou, houve um agente ordenador. Então tudo começou numa explosão sem problemas. Deus então criou do nada, né? E naquela explosão ele vai então ordenar toda a matéria. Veja, podemos acreditar nessa grande explosão? Podemos. Agora, eu posso também não acreditar, como eu posso acreditar em tudo que aconteceu de outra forma. Mas a grande questão aqui pertinente é que a ciência não está contra a revelação, né? Mas elas caminham juntas, pois as teses, nesse sentido, não violam o que a igreja ensina, ou o que a revelação nos mostra, que Deus criou todas as coisas. Mas é importante dizer que a teoria mais aceita hoje, que explica a criação, é o Big Bang, onde toda a matéria existente estava comprimida em um único ponto e que houve uma explosão, causando a expansão do universo como a criação de tudo que conhecemos. Lembrando que o agente ordenador de todas as coisas é Deus. Ou seja, antes da criação da matéria não havia tempo. E por isso, ele é atemporal. Deus está fora do tempo. Não havia espaço. E por isso Deus é imaterial. Ou seja, ele é infinito. Pois não está limitado por nenhuma dimensão física. Então, por que Deus fez isso se ele se bastava por si próprio? Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém, não há nada que Deus precise. Ele é um ser perfeitíssimo, simples e puro espírito. Porque ele quer refletir e comunicar à sua criatura o seu amor. Esse é o sentido. Assim, Deus ele vai desenvolver um fim primário para a criação e também tem um fim secundário. Então, qual que é o fim primário? O fim primário da criação é que toda criatura dê glória ao Criador, sendo que dar glória é agir conforme a sua natureza. Por exemplo, a árvore ou um vegetal que gera flores e seus frutos, eles dão glória a Deus assim. Se a árvore nasceu, cresceu, deu flores, deu frutos e o fruto caiu, ela já deu glórias a Deus, ao Criador, pois ela seguiu exatamente a ordem para aquilo que ela foi estabelecida. Isso vai valer para todos os seres criados. Mas nesse exemplo estamos falando de seres que não são livres. E nós já estudamos o que é liberdade, vocês se lembram? Temos que ter em mente que os seres que não possuem liberdade não podem desobedecer a Deus, nem tampouco deixar de fazer a função para a qual eles foram criados por si mesmos. Então Deus dá um fim primário à sua criação, que é dar glória ao Criador. Já o fim secundário é a participação na felicidade do Criador. Ele faz com que a criatura dê glórias ao Criador e com a glória do Criador participe da felicidade do seu Criador. Só que existe um limite de cada felicidade. Por exemplo, a felicidade de um cão é poder servir ao seu dono, vigiar a casa, guardar o terreno. Um outro exemplo, qual que é a felicidade do cavalo? Transportar o seu dono, puxar uma carroça. E se o animal faz isso na sua natureza, aquilo ali é plena felicidade para eles. Agora, a felicidade para os seres humanos que possuem uma liberdade totalmente diferente, é outra. Mas antes de falar sobre a realidade humana e seu fim primário e secundário, é importante percebermos que Deus na criação deixa a sua assinatura. Essa assinatura que racionalmente podemos afirmar que ele existe juntamente com a revelação de nosso Senhor. As leis da natureza, elas não mudam, ou seja, a característica dela é ser eterna. As leis da natureza não podem ser pegadas com a mão, como a gravidade, ou seja, elas são transcendentes e imateriais, indicando
né, o Criador das Escrituras e suas características. Escutamos pessoas de diversas religiões dizendo que o Deus delas é quem criou todas as coisas. E podemos afirmar que isso não é possível, pois provamos muito fácil quem de fato é o verdadeiro Criador. Analisando a natureza de uma forma geral, vamos observar, né, ali alguns aspectos. Por exemplo, o tempo ele é composto por passado, presente e futuro, 3 em 1. Outro exemplo é o espaço, onde ele é composto por largura, altura e profundidade, 3 em 1. Outro exemplo é a base da matéria, que são os átomos, onde ela é composta por prótons, elétrons e nêutrons, 3 em 1. Outro exemplo são os estados básicos da matéria, né, que são o sólido, o líquido e o gasoso, novamente, 3 em 1. Né, o último exemplo é a música, que é composta por melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. Né, com isso podemos ver que a ideia de 3 em 1 está em toda a obra da criação. Né, e essa ideia vem de onde? Do Deus uno e trino da Sagrada Escritura revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, então toda a revelação está baseada na razão, pois Deus não viola a inteligência humana. E isso é provado também quando pensamos no universo, se ele é infinito ou não. Tomaremos agora um conceito filosófico para analisar essa questão. O conceito é: tudo que se transforma está morrendo. Para sabermos se alguma coisa acaba, é só observar se ele se transforma. E com isso podemos perceber que o universo está a todo instante se transformando. E isso são observações recentes da ciência. Então, com isso, podemos afirmar que o universo é finito, ou seja, ele tem um limite e um dia ele irá acabar. Podemos até não conseguir mensurar, né, o seu tamanho devido à sua vastidão, mas isso não significa que ele é infinito. Assim, temos que a razão e a ciência não atrapalham a fé, mas andam juntas para podermos compreender a revelação. Uma questão muito importante sobre a criação é o tempo em que as coisas foram surgidas, né? A Sagrada Escritura menciona tudo em 6 dias e depois de criar tudo, Deus descansou no 7º. Esses dias, a igreja nos fala que não precisamos acreditar que foram dias de 24 horas, pois esse conceito é variável, visto que alguns povos tinham dias com outra contagem de tempo. Assim, cada dia mencionado lá no Gênesis é melhor interpretado como período de tempo. Agora, se esse período foi pequenininho ou foi muito grande, né, com relação às medidas de tempo em que nós usamos hoje em dia, nós só saberemos quando estivermos diante do nosso Criador. E nessa criação, no meio dessa criação, Deus vai fazer um berço. Vamos dizer assim, ele vai criar o paraíso. E podemos perguntar: o paraíso é a terra toda? Não. O paraíso foi uma pequena parte da terra. E também podemos perguntar: aonde ela ficava? E muita gente cogita, né, milhões de coisas, mas o lugar mais citado como mais provável é a Mesopotâmia, onde é hoje o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. E não podemos negar que o paraíso não existiu, porque isso é verdade revelada. Então, Deus prepara o paraíso porque lá Ele colocou a sua obra mais preciosa, que é o ser humano. Então, Deus tira o homem do barro, ou seja, Deus criou o homem da matéria, e aquela matéria que Ele criou, todas as coisas. Mas nessa matéria Deus infunde uma alma espiritual. Nasce então o primeiro homem, criatura magnífica, perfeita, maravilhosa, criada por Deus. Diferente dos anjos,
pois os anjos têm a perfeição deles, mais alta do que a nossa perfeição pura e espírito. Não tem corpo, não tem orelha, não tem nariz, né? Não tem boca, não tem nada disso. Mas o homem agora vai ter. Né? Deus vai criar um ser que é corpo e alma. Né? Um espírito dentro de um corpo material. E vai criar esse ser para ser rei de todas aquelas coisas que ele já havia criado. Né? Que ele havia criado antes. Né? E aqui uma curiosidade. Né? Ele faz esse homem, né? Dá vida a esse homem e apresenta todas aquelas maravilhas para o primeiro homem, que nós sabemos que é Adão. E tem gente que quer negar a existência de Adão, né? E que na verdade Adão é uma referência nominal quando Deus fez muitos seres humanos de nossa vez. Mas isso não é verdade. Não podemos crer nisso, porque isso são verdades reveladas. E hoje a ciência já nos prova isso, nos estudos, né, da Eva mitocondrial. Né? Não vamos discorrer sobre, né, esses estudos, mas muito resumidamente ele nos diz que é possível rastrear as mutações acumuladas ao longo das gerações do DNA, né, da mitocôndria, né, de populações atuais. E com isso é possível chegar a um ancestral maternal comum, né, a todos os humanos vivos, né, ou seja, a Eva. Mas o fato é que Adão foi criado e que Deus apresentou aquele reino maravilhoso. Né, toda a sua beleza, suas delícias, suas grandezas. Né, imagine o que não era, né, o paraíso na terra. Né, e só Adão olhou aquilo tudo. Mas mesmo tudo sendo tão maravilhoso, ele não se identificou com nada daquilo. Né, ele não viu, né, participação direta com ele em nada. E é aí que Deus faz Adão dormir, para tirar uma parte do seu lado, onde popularmente é dito, né, a costela. E Deus cria, a partir da costela, né, a mulher. E esse fato é interessante porque é como se fosse uma cirurgia aquilo. Né? Ele tira uma parte de Adão e cria a mulher. E assim, né, Adão, quando é apresentado a Eva, né, ele se encanta com ela e diz: essa, aí sim, né, agora eu tenho alguém que será parte comigo. Né? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. O homem agora estava completo dentro do paraíso com a sua companheira. Deus instituiu isso dentro do paraíso e foi o primeiro matrimônio da humanidade dentro do paraíso ainda. Agora, eu gostaria de pedir atenção especial para vocês, né? Pois o que vai ser explicado agora vai tirar muitas dúvidas da cabeça de muita gente. Para a criação humana, Deus vai dar alguns dons para que o ser humano possa ser pleno, para que ele possa dar glórias ao Criador e também para participar da felicidade do Criador. E que dons são esses? Primeiro, os dons naturais. Esses dons são próprios da natureza humana, como a capacidade de comer, de enxergar, de ouvir, de caminhar, respirar e tudo que é próprio da natureza humana. Deus, quando nos criou, aliou o nosso corpo e as suas propriedades ao nosso espírito, né? Ou seja, a nossa vontade. E agora, o segundo dom, né, já foi o presente extra de Deus e que não faz parte da nossa natureza, mas Ele quis incrementar a nossa natureza. São os dons préternaturais, ou seja, estão acima da nossa natureza. O primeiro dom préternatural é a imortalidade do corpo. O curso natural do ser vivo é nascer, crescer, procriar, envelhecer e morrer, chegando ao fim de seu ciclo de vida. Só que Deus pegou a natureza humana e não permitiu que ele acabasse. O homem e a mulher não morreriam, ou seja, a morte, que é a separação do corpo e da alma, não ocorreria. E caso Adão e Eva não tivessem caído na prova que Deus colocou, eles não teriam conhecido a morte. Assim como todos nós também não. Esse fato é muito importante para podermos entender muitos outros detalhes mais adiante. Então, muito cuidado e muita atenção nisso.
O segundo dom préternatural é a imunidade e a isenção de dor. Nosso corpo jamais pegaria qualquer moléstia e não sentiria dor em absolutamente nada, seja por qual motivo fosse. Para exemplificar, eles não poderiam ficar doentes por conta de mudanças de temperatura, até porque estavam nus. Ou então, caso Adão se cortasse, o corte não traria dor para ele. Mas uma coisa interessante em dizer é que Adão e Eva, antes do pecado, eram perfeitos. Ou seja, ele não se cortaria, porque os atos dele seriam tão perfeitos que ele saberia usar cada coisa de forma absoluta. Mas só para exemplificar, imunidade, ausência de dor é o segundo dom préternatural. O terceiro dom préternatural é a integridade e o domínio sobre as criaturas. Adão e Eva tinham domínio total sobre todos os seres aqui na Terra. Eles saberiam agir diante dos animais mais perigosos, pois aqueles animais não seriam perigosos para eles, porque eles teriam domínio sobre esses seres em relação a eles. Havia então uma harmonia perfeita entre a relação da natureza humana e os demais seres criados. Agora, o quarto dom préternatural é a imunidade da ignorância. O homem e a mulher não ignorariam nada. Tudo o que havia ali, eles conheciam, sem precisar buscar o conhecimento das coisas. Esse dom é diferente dos anjos, pois o anjo, ao olhar alguma coisa, já conhece a essência e o seu fim último. O homem, ele sabia o que era tudo o que estava dentro do paraíso. Estamos falando de um conhecimento infuso. Deus Pai, o colocou assim para eles, E o que é isso então, Vamos colocar assim. Por exemplo, uma criança vê pela primeira vez um cavalo. Ela pergunta a seu pai: o que é isso? E seu pai responde: é um cavalo. Ela adquiriu o conhecimento do nome daquele animal e faz relação com o seu formato. Agora, Adão e Eva, mesmo sem ter visto um cavalo, eles sabiam o que era um cavalo e seu formato. E esse dom. Esse é o quarto dom préternatural. Então vejam, observamos então quantas coisas Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher. E não para por aí, pois Deus ainda vai dar o maior presente de todos para Adão e Eva, que é o dom sobrenatural. E o que é o dom sobrenatural? É a capacidade de ver Deus face a face. Adão e Eva viam a Deus. Adão conversava com Deus de frente a frente. E isso é um dom sobrenatural. Esse, então, é muito além do que o ser humano poderia imaginar ter. Assim, temos que, no princípio, o ser humano tinha os dons naturais, préternaturais, e o dom sobrenatural, onde o homem tem a alegria plena de não só viver, mas de participar da vida sobrenatural de seu Criador, aonde ele poderia falar com Deus como quem fala com um amigo próximo. Lógico, guardando, é claro, a devida reverência, pois estamos falando de Deus. E assim era possível estar diante de Deus e ver a Deus sem que a morte o tocasse. Ou seja, Adão e Eva eram santos. Eles estavam mergulhados na santidade, pois tudo estava perfeito. Então, agora chegamos ao ponto máximo dessa explicação. Porque se o ser humano possuía tantos dons, e o pecado
pecado original manchou a humanidade a ponto deles perderem quase todos esses dons, podemos perguntar o que poderia ter acontecido se eles não tivessem pecado, né? O que será que tinha acontecido se eles não tivessem feito nada disso? E alguns teólogos falam que Deus deixaria o homem e a mulher viverem normalmente, onde eles teriam seus filhos, gerariam uma nação de santos, e como a morte não poderia atingi-los, em algum momento Deus levaria todos esses homens e mulheres diretamente para o céu, de corpo e alma. Guardem bem isso, Deus levaria todos de corpo e alma, sendo essa elevação do ser humano de corpo e alma para o céu o fim último da humanidade. E isso vai explicar muita coisa lá na frente. No entanto, nós sabemos, não foi isso que aconteceu, não é verdade? Deus não podia deixar de fazer com o homem o que ele fez com os anjos. Vocês lembram o que ele fez com os anjos? Ele submeteu os anjos a uma prova. Assim também Adão e Eva foram provados, porque Deus preza muito a escolha livre feita por cada um de nós. Lembrando da nossa última aula, liberdade é saber escolher o bem, apesar de poder escolher o mal. Então Deus os provou justamente através da permissão da tentação. Deus então ele vai permitir que Adão e Eva sejam tentados pelo próprio Lúcifer, onde o demônio se apresenta na forma de uma cobra. Lembrando que o anjo ele pode assumir outras formas, né, como as de animais, ou seja, pode manipular a matéria. Mas antes da prova, Deus, ao apresentar tudo aquilo para o homem e para a mulher, já deixa uma ordem, que já era parte da prova, onde Deus diz para eles que vocês podem comer de tudo que é aqui, usar tudo que é aqui, né, usufruir de tudo, né, o que vocês quiserem, só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, uma única coisa, né? Sobre o fruto do conhecimento do bem e do mal, tem gente que argumenta assim, mas Deus impediu que o homem tivesse um conhecimento? Não. O que é o conhecimento do bem e do mal, então? É a capacidade de conhecer o bem e flertar com o mal, ou seja, pecar. Com isso, o homem pode imaginar na sua cabeça que ele estaria num patamar semelhante ao seu Criador. E foi justamente onde o demônio atacou. Agora veremos um fato interessante. Por que o demônio tentou Eva primeiro e não Adão? Existe um porquê disso, na própria característica do homem e da mulher. Hoje temos plena noção de que o homem vive no mundo das ideias, onde ele sempre está em busca dos conceitos mais elevados das coisas. Não que a mulher não tenha essa noção, mas isso é muito mais característico do homem. Agora a mulher é muito mais prática, ela não vive no mundo do conceito, ela vive mais para o mundo real. E isso é muito bonito no casal, por exemplo, pois um precisa do outro. Então quando o homem se ocupa demais nessas coisas elevadas, a mulher o puxa para a realidade. Como por exemplo, o homem sonhando com um futuro melhor e planejando como chegar lá, e chega a mulher mostrando que tem casa para arrumar, filho para cuidar e outras tantas coisas mais. Então, se o demônio utilizasse de um artifício prático contra o homem, muito provavelmente não surtiria esse efeito. Então, Satanás preferiu tentar a mulher, pois ela seria um alvo mais frágil para o seu plano. Assim, temos a proposta maldita. Olha, se vocês comerem, não irão morrer, mas serão iguais a Deus. Eva então aceita, achando que aquilo traria um benefício, e oferece a Adão, que também aceita. E eis o pecado, onde os dois pecaram juntos. Pecados esses pela soberba e desobediência. Primeiro a soberba, porque antes do ato de desobedecer, eles pecaram em seus pensamentos, se colocando no lugar de Deus, ou seja, Deus não era mais o centro da vida deles, e com isso a soberba tornou-se desobediência, onde eles realizaram uma ação que Deus já tinha proibido a eles antes. Aqui há um ponto de destaque na vida humana.
o pecado não só traz a morte para a humanidade, mas o pecado original é como um imã, né, que atrai cada vez mais outros pecados. Adão e Eva começam na soberba, passaram pela desobediência de uma ordem, passaram também pela infidelidade, pela gula e terminaram acusando Deus e um ao outro pelo pecado cometido. Quero dar um destaque ao pecado da desobediência, pois ela atenta contra a ordem estabelecida das coisas, ou seja, a palavra revolução é originária da desobediência. Assim, temos que tomar muito cuidado com pensamentos ditos revolucionários. Lembremos da proposta da serpente. Parecia ser uma boa proposta, mas não foi. Assim como pensamentos revolucionários nos dias atuais também podem nos levar a faltas graves. Então, tomemos cuidado. Alguns tentam dizer por aí, mas a culpa foi de Eva. Isso não é verdade, pois ela precisava do consentimento dele. E ele poderia ter negado o pedido dela. Então os dois pecaram. E olha que eles tinham aquela imensidão de dons. Ou seja, Deus lhes tinha dado uma prova difícil, mas não impossível. Pois eles tinham tudo o que precisavam para vencer, mas não quiseram. Ou seja, havia maldade no ato dos dois. Na hora que eles escolheram ser iguais a Deus, havia uma maldade profunda naquilo ali. E aí alguém pode perguntar, mas eles não eram santos? Eram, mas não perfeitos, como Deus é perfeito. E a prova era essa. Alguém ainda pode ficar com dúvida a respeito da santidade, dizendo assim, olha, se eles eram santos, pecaram, então os santos que vieram nesse mundo também poderiam pecar? E digo que sim, mas é a graça santificante de Deus que nos afasta do pecado e nos torna santos e perfeitos. Lembremos de São Miguel, que era muito menor do que Lúcifer, mas pela graça de Deus foi mais forte. E isso é aplicado a nós hoje, porque é a graça de Deus que nos santifica e nos modifica, nos torna santos e por consequência não pecam. Então Adão e Eva tinham todos os meios necessários para não pecar, mas a escolha deles foi de profunda maldade. Eles quiseram pecar. Então esse fato gera ofensa a Deus, pois pela ordem da ofensa eles entraram numa situação difícil. E vocês podem perguntar, o que é a ordem de ofensa? Vamos explicar através de alguns exemplos. E antes de darmos o exemplo para entendermos a ordem da ofensa, vamos entendermos a diferença entre culpa e pena. Qualquer ato mal de alguém gera uma culpa, e a reparação dessa culpa é a pena. Ou seja, um assassino que mata uma pessoa, ela tem culpa daquele ato horrível, e ela vai ser presa e pagar por uma pena sobre aquele ato. Mesmo que ela esteja arrependida de ter assassinado aquela pessoa, ela precisa pagar a pena ainda que lhe é devida. Assim temos em nossas escolhas más a culpa do pecado. E para satisfazer esse pecado, então, precisamos pagar uma pena devida. Assim, para verificarmos a ordem da ofensa de Adão e Eva, vamos imaginar então um jovem comum nesse exemplo, e o nome desse jovem é Léo. E esse jovem Léo, ele resolve ofender o seu irmão. Léo, ele fica bravo com seu irmão e o xinga antes de sair de casa. Então, Léo no caminho ele se arrepende e volta para casa e vai pedir desculpas para o seu irmão. No entanto, a sua mãe, percebendo o mal que ele tinha feito, ele vai deixar o Léo de castigo, sem celular, e para com que ele repare o mal que ele fez contra o seu irmão e também com que ele aprenda e não cometa mais esse erro de novo. Nesse primeiro exemplo, podemos perceber que a reparação do mal foi pequena, devido à dignidade de Léo ser igual ao seu irmão, pois eles são filhos de seus pais, ou seja, possuem o mesmo patamar de dignidade. Agora, Léo estava andando na rua e foi abordado por policiais, que estavam procurando um fugitivo com as características parecidas com a do Léo. Contudo, ao ser revistado, Léo ofende os policiais. Com isso, os policiais o colocam na viatura e o levam preso, por quê? Por desacato de autoridade. No caminho até a delegacia, o Léo se arrepende e pede desculpas, mas como a sua dignidade é inferior à dos policiais, que representam o Estado, e ele é somente um cidadão comum, para reparar a sua culpa agora, ele vai ter que responder judicialmente a um processo e prestar, por exemplo, serviços comunitários. Veja que nesse segundo exemplo, a diferença de dignidade vai provocar uma pena muito maior para com que essa reparação do ato da culpa aconteça.
Isso porque estamos falando de pessoas constituídas de uma dignidade humana. Ou seja, temos um limite e aqui é que está o problema, né? Deus, ele é infinito. Agora o bicho pega. Assim como a sua dignidade é infinita, ou seja, como podemos separar algo que é infinito, né? Uma ofensa ao infinito, né? Não tem como. Então a situação fica, né, bem complicada. A situação humana, então, ela era irreversível, né? E Deus, ele vai dar o castigo, pois Deus é justo, né? Lá em Adão e Eva. Lembremos o que significa ser justo, que é dar aquilo, né, que é devido a alguém. Assim, eles perdem o paraíso, perdem o dom sobrenatural e também todos os dons, né, os dons preternaturais. Com isso, temos que o ser humano vai morrer e a consequência é que a alma humana nunca mais poderia, né, até então, ver a Deus. Ou seja, um inferno, que significa a ausência de Deus. Aqui está a lástima humana, né, onde ele vai ficar doente, vai sentir dor, vai precisar trabalhar e vai morrer, onde seu corpo vai apodrecer e sua alma não veria mais a Deus, pois ofenderam a dignidade infinita de Deus. E imediatamente, quando eles pecam, eles já começam a ter vergonha da nudez, coisa que eles não tinham. Os dois estavam completamente nus no paraíso. Assim a alma deles passa a ficar manchada por esse pecado, que vamos chamar de pecado original. E como ele era o primeiro homem, né, e Eva a primeira mulher, a próxima geração de homens não seria mais criada pelas mãos de Deus, mas viria deles próprios através da procriação. Logo herdaria tudo aquilo, né, que era deles, assim também como o pecado e a inclinação para o mal. Isso vai multiplicar a desordem na natureza humana, em níveis absurdos. Assim podemos entender o que o pecado causa em nossa vida. Ele desordena o que Deus ordenou, e é importante entendermos tudo isso, pois se você tem uma desordem no conhecimento das coisas, você está propenso ao erro. Deus então mantém somente o dom da natureza própria do ser humano, mas até isso o pecado ele vai gerar a desordem, vai se desordenando. Com esta grande mudança, o ser humano fica apenas com a inteligência, a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. E esses sentidos, produzem o que a gente chama de intelecto agente. E o que é o intelecto agente? Quando eu vejo alguma coisa e quero imediatamente entender o que é e para que serve. Esse intelecto agente vai nos mover sempre a novas descobertas, assim como temos também o intelecto passivo, que é aquele que faz todos nós termos a conclusão de um entendimento. Por exemplo, quando dizemos, agora eu entendi o que é. Só que o problema desses sentidos, desregulados pelo pecado, é a busca, um apetite irracional, fazendo que queiramos algo a qualquer custo. Ou caso não consigamos, nós explodimos em raiva e fúria, nos revoltamos. Agora, antes de entendermos a decadência das paixões humanas, precisamos entender da busca humana pela essência das coisas. O ser humano então vai buscar o conceito imaterial das coisas, como por exemplo uma casa, essa palavra que já nos diz que é um local na qual é a morada de alguém, certo? E isso é o conceito imaterial de casa. Ele não importa se ela é feita de tijolos, de madeira, se o estilo é japonês ou alemão, o importante é que é uma casa. Então o homem forma um conceito imaterial de casa na cabeça dele. Ou seja, ele chegou ao conceito imaterial, ele chegou à essência do que é casa. Esse conceito imaterial se torna então um verbo. Mas por que verbo aqui encontra-se no sentido propriamente dito? O verbo ele é o sentido de ação. Ele torna algo existente, ou seja, torna-se também o termo daquela coisa. Ou o que é a coisa é. E gera o que a gente chama de palavra. E a palavra, na verdade, é um reflexo da essência de alguma coisa. Antes do pecado original, Adão fazia esse raciocínio sem o menor problema. Agora, nossa vontade sempre vai ser atormentada pela paixão. E a paixão significa vontade
o tempo todo, ou seja, ter vontade sem fim é uma desordem que vem do pecado. E podemos exemplificar, nos 7 pecados capitais, como a gula, que é a vontade de comer além do que precisamos, a luxúria, que é o prazer sexual além do seu fim procriativo, a avareza, que é acumular alguma coisa, além do que é preciso para viver, entre outros, nos tornando escravos dessa compulsão desenfreada. No momento em que os nossos apetites eles se enlouquecem, a paixão entra no meio da vontade, e a vontade fica viciada. Com isso entendemos quando alguém quer matar outra pessoa, a vontade é matar, mas naturalmente não devemos fazer isso. Contudo, a paixão vai sempre dizer, mata, mata. E a pessoa, ela vai sendo vencida pela própria paixão até que no momento ela chega e executa o ato e mata. O resultado disso tudo é que a nossa paixão interior nos cega. E essa é a consequência do pecado. Mas nós sabemos que Deus é justo e misericordioso. Na sua justiça, Ele teve que fazer isso com o homem, porque não seria justo o homem, depois de fazer uma coisa dessa, de ter pecado, com todos esses dons, deixar eles sem fazer nenhum tipo de reparação. Não seria justo. Deus jamais seria injusto, mas Deus também é misericordioso. E uma coisa não anula a outra. Então, da mesma forma que Deus foi justo, Ele foi misericordioso. Porque no momento em que Ele aplica a justiça ao pecado, Ele promete a redenção na plenitude dos tempos. Então, dessa forma, o homem sai do paraíso. E ao sair do paraíso, ele adquiriu por si próprio 3 problemas que irão a todo momento atrapalhar a sua caminhada no mundo. Sendo esses problemas a dificuldade da humanidade em estabelecer ordem no conhecimento e na aplicação de cada coisa. Vamos lá. O primeiro problema é a concupiscência da carne, que é cobiça desordenada por prazeres meramente materiais, gula, intemperança, impureza. O segundo problema é a concupiscência dos olhos, que é a cobiça desordenada pelas riquezas do mundo, ou seja, de tudo que eu vejo, tudo eu quero. E o terceiro problema é a soberba da vida, que é a preocupação demasiada com reputação, com honrarias e com ostentação. Esses são os 3 problemas nossos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Depois de toda essa caminhada por conhecimento, entendemos o motivo da igreja, após a redenção, em estabelecer o catecismo, para que todo ser humano possa entender quais são as suas verdadeiras desordens. E quem pagou o preço para que todos nós pudéssemos nos ordenar novamente? Entendemos então que a vida é uma dificuldade sem tamanho, e que há problemas o tempo todo, e que há desgraça o tempo todo. E por quê? Porque nós mesmos mergulhamos nessa situação. Mas Deus não abandona o ser humano. Ele dá aquela pista do restaurador. Só que, como é que vai ser esse restaurador? Hoje nós sabemos, que é Jesus Cristo, o Messias. Mas nem os profetas, ao longo do tempo, entenderam muito bem como seria tudo isso. Mas hoje, sob o olhar da igreja que recebeu a revelação, ela diz como foi e como podemos nos salvar. Isso é importante. Ela nos aponta como nós podemos nos salvar. Podemos perguntar se Deus poderia então ter feito o seguinte: já que vocês não vão conseguir reparar, eu vou reparar por mim mesmo daqui. Ele poderia? Não poderia. Pois não seria justo, porque Deus não ofendeu a si mesmo. Deus foi ofendido. E foi ofendido por quem? Por um homem. E se foi por um homem, tinha que ser um homem para fazer essa restauração, essa reparação. Mas o homem não tem dignidade para fazer essa restauração. E Deus não poderia restaurar o que ele não fez. Assim, como é que vai ser essa história de restauração?
Esse vai ser o centro da nossa próxima aula, a união hipostática. Para terminar, deixo a frase do Exulte, escrito por Santo Agostinho, que disse assim: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Então, podemos ver que o pecado inundou a humanidade. Nós vemos isso. Mas a graça do Criador superabundou a humanidade, superou todo o pecado, né? Então nós terminamos essa aula assim, com essa expectativa desse Redentor. E vamos assim ficar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, agradecemos a graça da revelação, pela qual somos chamados à santidade. Permanecei conosco, para que possamos bem imitá-lo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.